Olá, Geopovo, beleza? Estamos aqui hoje para falar sobre a questão da população nas Américas, perdão, e no continente americano. Eu queria que você entendesse um pouco uma chave do entendimento para que a gente possa compreender o conteúdo. Primeiro, pensar o seguinte, que o europeu falou para as nações na época. Eu vou ajudar vocês, a classe dominante, as elites, desde que eu possa manter os meus privilégios. E segundo, eu tenho 5 características que atrapalharam um pouco mais o desenvolvimento tanto da América Latina quanto do continente africano. Dentre elas eu vou destacar para vocês. As questões históricas, colônia de exploração, colônia de povoamento, é uma. Diferenciação de gênero, mulher ganhando menos que o homem. Educação, acesso à educação, nem todos têm acesso à educação de qualidade. Segregação racial, os povos que foram dominados, como por exemplo o escravo o negro, ele não teve o mesmo acesso, nem teve as mesmas oportunidades. E também tem a questão, esqueci de falar, a questão geográfica. Alguns lugares onde eu posso estar habitando, outros não. Por exemplo, na América do Norte, lugares muito frios, e na África, a questão dos desertos. Vamos lá? Vem comigo. Então, pessoal, como nós falamos anteriormente, o neocolonialismo desencadeou grandes problemas socioeconômicos no continente africano. Por causa disso, gerou diferenças sociais e econômicas nos países, ok? Isso falando em continente africano. Já no continente americano, o que eu vou ter? Eu vou ter a América anglo-saxônica dividida em Estados Unidos e Canadá, com altos índices de DH, e a América Latina, aqui na parte do México para baixo, com índices de DH menores, né, e também apresentando disparidades no desenvolvimento econômico, ok? O que a gente pode ainda lembrar um pouquinho agora a questão do continente americano? Ele é muito grande em sua extensão, tá? Norte e sul, mas eu tenho áreas desérticas muito frias também, as montanhosas, e também tenho a questão da floresta amazônica. Eu tenho a maior a concentração de população nas áreas próximas ao litoral, à costa, isso até devido pela questão de como nós fomos colonizados, tá? A distribuição da população é desigual, até por causa do clima e do relevo. Beleza? Bom, ainda sobre a questão da América anglo-saxônica, eu não posso esquecer que a diferença é que ela foi colônia de povoamento. Entretanto, hoje, apesar de uma boa qualidade de vida que se apresenta, hoje eu tenho desemprego, pobreza e fome. Nos Estados Unidos, pouco mais de 45 milhões de pessoas vivem em condições de pobreza e também a questão do preconceito étnico. Na América Latina, do México para baixo, né, América Central e do Sul, como nós falamos, a concentração de população nas zonas costeiras leste e oeste, e eu tive um crescimento populacional que ocorreu a partir da metade do século XX, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o pessoal veio para cá, para o continente americano, e aí eu tenho melhorias aparentes, né, em questões de saúde, como no México, Brasil e Argentina. Ainda falando um pouco sobre a questão da América Latina, eu tenho hoje um aumento de aglomerados urbanos, né, que a gente vai chamar de urbanização das megacidades, nós vamos ver daqui a pouco em outro slide. Só que esse processo muito acelerado e desordenado gerou problemas sociais, né, como o aumento de áreas de periferia e formação de favelas, a falta de segurança, problemas de trânsito de veículos, pessoas e precariedade do serviço de saneamento básico, baixa qualidade de vida, eu não apresento isso, né, porque eu percebo isso, porque nós temos aqui um grande número de favelas, hoje não se diz mais favelas, sim comunidade, e eu tenho problemas também, que recorrentes, né, a ineficiência do sistema de saúde, e lembrando que foi colônia de exploração. Aqui, lembrando para vocês, né, estamos vendo a imagem 1, a questão de florestas, difícil de morar lá. No continente africano, eu tenho a questão dos desertos também, e a Amazônia aqui para a gente, ok? Para entender que não é fácil essa áreas de baixa densidade demográfica, né, de pouca gente morando lá. Bom,
que eu posso falar ainda sobre a questão da distribuição da população na América Latina? O Brasil, né, 33%, México 18%. As maiores cidades, né, eu tenho Cidade do México, com mais de 10 milhões, tá? São Paulo, Buenos Aires e Rio de Janeiro. E a população entre 5 e 10 milhões, Lima, Bogotá, Santiago e BH, Belo Horizonte, nosso aqui em Minas Gerais, perdão. E temos, por causa disso, temos a questão daqueles problemas que nós falamos para vocês. Então, aqui, gente, o que nós podemos observar, né? Essa taxa de urbanização. O Brasil, apesar de nós termos grandes centros aqui populacionais, como São Paulo, a gente falou, mas note que a Argentina é mais urbanizada que o Brasil e depois a gente tem o México, Colômbia e Chile, perdão. Chile ainda vem na frente, né? Com essa questão. Bom, expectativa de vida ao nascer tem aumentado, né? De 51 passou para 74. Crescimento populacional é que temos aí uma média, está diminuindo, né? E a taxa de fecundidade também diminuiu. Isso porque nós tivemos avanços em geral, né? Em termos de saúde e melhorias também de trabalho, condições do pessoal saiu do campo e foi para a cidade, e isso vai fazer com que as pessoas queiram ter planejamento familiar, melhorando. Já no continente africano, né, a gente pode ver que a população no continente africano hoje é relativamente jovem. Isso é uma coisa legal, né, porque nós tivemos vários problemas das guerras civis que aconteceram, então tem gente nascendo ainda, o lugar que mais nasce gente no mundo aqui, um dos lugares é o continente africano. Então, tem aumentado a população jovem. Entretanto, o que acontece com essa população? Eles têm que ter um estímulo para o estudo e trabalho para esses jovens, né? E a questão também de diminuir o desemprego e a migração para fora. Nós vamos falar um pouco já também sobre isso. Alguns índices que nós podemos pegar aqui com relação ao continente africano, a população por região, como eu falei para vocês, ela tem aumentado a população, né? Está aumentando. Isso a gente já tinha visto em outra aula nossa. Aqui é uma comparação com outros continentes, ok? E mostra que o continente africano, sim, tem buscado aumentar aí uma ajuda para que a população possa melhorar as condições de vida, ok? Aqui eu já acho interessante, quando a gente vai falar de DH, ver dois detalhes aqui, ó. África subsaariana, aquela abaixo do deserto Saara, né? E eu tenho a África do Norte, norte da África, perdão, quer dizer, norte na África, é a África branca. Então você repara que DH aqui é melhor da África branca e da África subsaariana não tanto, ainda é ruim. O que eu acho interessante é observar a melhoria, né, da questão da educação, da escolaridade nas populações, né? Você repara que de 1950 para 2000 já houve melhora disso, não geral, mas sim, a gente já tem melhorado. Isso no mundo todo, né, praticamente isso está acontecendo. A questão da alimentação também tem melhorado, mas nós temos ainda índices ruins no continente africano. Então, pessoal, agora a questão da alfabetização tem melhorado também, né? Nas gerações de 65 anos ou mais, e os jovens têm tido mais acesso à escolarização. Que bom, né? Isso tem acontecido pelo menos lá, que a gente nota, percebe, sempre eu falo do continente africano como piores índices, sim, mas tem melhorado. Tem que melhorar muito. Outra questão também é a questão do acesso à internet, é uma outra forma de nós entendermos também essa questão no continente africano, ok? Você repara, pouco se acessa, né? Então, em termos de tecnologia, a gente pode dizer que nem todos têm acesso, é um dos fatores. Bom, a questão dos conflitos, por quê? Da criação das fronteiras políticas artificiais, na época da colonização, esse fato gerou conflitos tribais, né? Ou interétnicos e culturais, diminuição da população casada pela escravização e pelo tráfico de sua gente, desde a época
do colonialismo e do neocolonialismo, e a gente sim tem a questão da instituição do racismo amparado em lei, nós vamos ver o apartheid, na África do Sul. O que mais que a gente pode ainda falar um pouquinho sobre isso? Quando a gente fala, vamos dar uma olhada aqui, ó, aspectos da pobreza, né? Os lugares onde tem conflitos, o pessoal também vai migrar, ok? E aí também vai gerar fome, por causa das guerras ou mesmo por problemas sazonais de falta de chuva ou o que seja. Isso vai fazer com que as pessoas vão tender a se mudar. Isso também reflete na questão das doenças, né? Podendo falar, a pobreza refletida em doenças, né? Por causa da pobreza, eu também vou ter um aumento da doença ou uma falta de controle, e aí causa o aumento da doença no continente africano. Ainda a questão da subnutrição e fome, né? E aqui olha só que interessante, infelizmente, né? Crianças em fila aguardando a distribuição de alimentos em campos de refugiados em Ruanda, em 1994. A tragédia da guerra civil prolongou-se no pesadelo da fome. Nós tivemos um conflito étnico em Ruanda, né, dos Tutsis contra os Hutus, e isso resultou na morte de milhares de pessoas, tá? Tem até um filme chamado, tem 3 filmes, né? História de um Massacre, Tiros em Ruanda e Hotel Ruanda. Você vai poder, através desses filmes, nós vamos deixar de dica para vocês aqui no final do PowerPoint, para que você possa depois assistir em casa e conhecer um pouco mais. Então, gente, essa questão, por exemplo, no continente africano, da fome, da guerra, faz com que as pessoas se mobilizem. O interessante é que as taxas deles é para dentro do seu próprio continente. Já no continente americano, a gente vê aqui uma tendência de buscar Estados Unidos bastante, né, e também Canadá, muitos brasileiros tendem a ir para lá. Temos hoje uma questão aqui, que é a questão da crise na Venezuela, tivemos o terremoto no Haiti, então isso causou ou fez com que as pessoas estivessem mudando, né, buscando condições de vida melhor. Então, basicamente, é isso. A gente sabe que as pessoas mudam para tentar melhorar de vida. Ou por catástrofe natural, como foi o caso do Haiti, ou questão econômica, como está sendo o caso da Venezuela. A gente já viu na outra aula, esse tema. Se você quiser aprender um pouco mais sobre a questão da migração, tanto na África ou em outros lugares do mundo, você pode acessar esse site aqui, ó, muito legal, tá? E você vai ter acesso às informações mais atualizadas e do que anda acontecendo. Gente, infelizmente temos que tocar nesse assunto, não tem jeito. O apartheid na África do Sul. O que foi o apartheid? O apartheid é um termo que se refere a uma política racial implantada na África do Sul. Estava legal, não legal que é bom, legal de legalidade dentro da lei, né? Da lei deles. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito de voto, detinham todo o poder político e econômico do país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente o conjunto de leis segregacionistas, quer dizer, de separação. O regime era sustentado por um conjunto de leis, entre elas estão proibição oficial do casamento interracial, ou seja, branco não pode casar com um negro, obrigatoriedade do registro de raça na certidão de nascimento, obrigatoriedade de os brancos, negros e mestiços viverem em áreas separadas e a proibição ao negro de comprar terras. O cara é de lá, é do continente, é nativo de lá e ele não pode comprar terras, vai vendo. Locomoção de negros estava condicionada ao porte de um passe, ou seja, um documento de identificação que os autorizava a ir e vir. E ainda a proibição de greve de negros e divisão de serviços públicos, escola, hospital, praça pública, estádios esportivos, em locais para brancos e locais para negros. Ou seja, gente, isso de fato aconteceu no apartheid. Note aqui os cartazes, ó, aqui ó, na cidade de Durban, pela seção 37, pelas leis aqui de praia, não podem, ó, reservada apenas só para os membros de raça branca, ou seja, na praia o negro, que é de lá, o africano não poderia ir. Inclusive a questão de áreas permitidas para homens, aqui ó, somente homens brancos. No filme
tem um filme chamado Mississippi em Chamas, que vai tratar dessa questão da desigualdade e dos direitos civis no começo nos Estados Unidos. Você começa o filme mostrando um bebedouro bonito, com água gelada para o branco, e um bebedouro do lado, meio estourado, para o povo africano. Então, povo africano, digo, para os afrodescendentes norte-americanos nascidos lá. Então, isso a gente vê como um absurdo. O que mais que eu posso falar ainda para você sobre esse tema que é muito triste? Gente, em nenhum lugar no mundo isso deveria acontecer, mas ainda acontece, ok? Hoje menos, né? O Mandela foi um líder lá que resolveu esse probleminha, ajudou bastante a resolver esse problema na África. O Nelson Mandela foi um advogado que ele foi preso pelo regime e lutou por isso. Depois que ele foi libertado, a África do Sul teve eleições livres, né? Mas teve muito derramamento de sangue por causa disso. Então, pessoal, desejo para vocês aí tudo de bom. Tá aqui as nossas referências e não esqueçam de fazer as atividades 61, 62. Sucesso para todo mundo. Valeu, povo!